Me diz uma coisa, como é que você faz o planejamento das suas atividades? Como é que você trabalha? O que você leva em conta na hora de planejar a sua aula? Bom, esse é o assunto do nosso programa de hoje. Nós vamos examinar todos os detalhes do planejamento. O que faz parte do planejamento de um professor? Pense um pouco. A gente planeja o nosso tempo no horário e no calendário. A gente organiza o espaço da sala e da escola. A gente considera as diferenças entre os alunos. Escolhe os materiais que fazem parte do aprender. Planeja a maneira de fazer a avaliação da turma. Enfim, como a gente vai desenvolver as atividades. Bom, como você deve estar percebendo, a gente já analisou todos esses temas nesta série. Mas como você também já deve estar notando, todos eles aparecem de novo quando o assunto é planejamento de aula. Quando o professor planeja uma atividade, muitos fatores entram em jogo. Uma primeira questão que a gente poderia estar pensando seria a questão dos objetivos em jogo com a situação proposta. Então, assim, o que o professor espera em termos de aprendizagem dos seus alunos? O que ele espera vai determinar toda a elaboração, a realização da atividade. Então, um exemplo da gramática. Se o professor espera que os seus alunos saibam definir, por exemplo, substantivos, adjetivos, verbos, pronomes, ele vai organizar a atividade de forma que as crianças possam, no final, dar essa devolutiva para ele em termos de definição do que é um adjetivo, dessas categorias gramaticais. Se ele não espera isso, se ele espera que as crianças saibam usar apenas esses recursos da língua, ele vai organizar de uma outra forma a atividade. Então tem a questão de tempo, de espaço, de materiais também que vão ser utilizados, a organização das crianças. Então uma série de fatores que são decisões que o professor toma para compor uma única aula. Esse momento de preparar a atividade é fundamental. O professor precisa de um tempo para isso. Agora, o professor também precisa se perguntar em algum momento o que é que meus alunos já sabem sobre o conteúdo e como é que esse conhecimento que eles já têm pode orientar o meu planejamento. As crianças, diante de qualquer assunto, assuntos que são aqueles tradicionalmente ensinados pela escola ou que não são, que são outras coisas já existentes no mundo, fora da escola, elas têm uma série de ideias, elas têm o que a gente chama de conhecimentos prévios. Então, elas não são como folhas em branco sobre a qual folha em branco a gente tem que escrever todos os assuntos e que elas só seriam repetidores daquilo que a gente as ensina, o que a gente escreve nessa folha em branco que seria a criança. Mas é preciso que os educadores aprendam a olhar para a criança e interpretar as relações que elas fazem sobre as informações que elas já têm e outras que elas venham a ter por intermédio daquele trabalho.
na escola. E então nós chamamos de conhecimento prévio, na verdade, muito mais o modo de relacionar dados e informações, a maneira de conhecer, que é muito específica de cada criança, não só específica de cada região do país, de cada cultura, mas de cada indivíduo. E como isso é assim, um disparador, uma matriz, é a única possibilidade da criança estar lá, é ser do jeito que ela é. Quando o professor está pensando a sua sala de aula, ele tem sempre que estar pensando que essa aula que ele está dando, e esse planejamento que ele está fazendo, expressa uma concepção de educação que é maior, que ultrapassa ali os muros da sala de aula dele, os paredes da sala de aula, os muros da escola, poderíamos falar. Então, a hora que o professor está planejando, está embutido ali uma ideia de aluno, como é esse sujeito que aprende, uma ideia sobre o conteúdo, como é a visão que esse professor tem sobre o conteúdo e qual é a visão que esse professor tem sobre o que é ensinar, qual é o papel do professor. Então, isso tudo é num plano, digamos assim, teórico, quer dizer, o professor está planejando e ele está usando todas essas questões que são do âmbito do teórico para pensar uma boa situação de aprendizagem. A hora que ele executa, digamos assim, que seria a parte, então, prática. Então, por isso é tão importante a questão da reflexão. O professor está sempre avaliando, o planejamento tem que ser sempre controlado e ser constantemente reavaliado para buscar essa coerência pedagógica. Quando você planeja alguma coisa e não dá certo, como é que você faz? O que você se pergunta? Quando uma atividade não dá certo, e isso tem relação direta com as crianças, a gente procura discutir com eles. Olha, por que não deu certo? O que será que aconteceu? E a gente pode até retomar essa atividade em um outro momento. Mas quando é uma coisa que é imperceptível para as crianças e é uma coisa que a gente levantou, que a gente percebeu, a gente volta a discutir em cima daquilo, a gente procura ler, procura assessoria, procura de algum jeito tentar retomar aquela atividade e tentar pensar em novas formas de aplicar essa atividade. Você planeja uma atividade de uma situação problema, que você acha que as crianças põem em jogo o que elas sabem para tentar resolver e que, na verdade, não funcionou. Não funcionou porque ela não estava adequada ou porque ela estava, assim, além do que as crianças poderiam dar nesse momento, entendeu? E aí eu reformulo, a gente colocaria, assim, uma atividade que eu julgaria intermediária para chegar naquela que eu estou me propondo, né? Que outras perguntas os professores fazem para avaliar o planejamento, para poder mudar o rumo da aula, para detectar problemas? Como é que eles fazem? As crianças perguntaram muito, então eu sinto que aquela atividade não foi interessante, não entenderam direito. E o que eu faço é estar revendo o meu papel quanto professor, porque o erro acontece, a gente não acerta sempre. E o professor é passível também de erro. Então, quando eu sinto que essa atividade não deu certo, eu retomo, penso como está fazendo, está trabalhando esse conteúdo de uma outra forma, de uma forma mais significativa, de uma forma mais interessante para as crianças. Essa semana mesmo aconteceu de a gente ter feito uma atividade em sala de aula e não ter dado certo, que era o lançamento do projeto de história, e que nós estaríamos levantando um índice, juntamente com as crianças, do que elas gostariam de estar sabendo sobre o assunto do nosso projeto, e o índice não saiu legal. Então a gente procurou, né, juntamente com outras professoras, a gente procurou estar replanejando isso. Então fizemos uma segunda intervenção, e essa segunda intervenção deu um melhor resultado do que o primeiro. Às vezes foi o enunciado que não estava claro, às vezes o nível cognitivo das crianças
não alcançaram aquela atividade. Se for uma coisa que eu sei que tem como retomar, eu retomo com as crianças. Se eu vejo que naquele momento não é possível, eu espero se precisar, numa nova oportunidade, ela é retomada. Tem vários fatores que a gente precisa levar em conta. Quer dizer, como a gente encaminhou essa atividade, né? Como foi preparada ali a consigna, quer dizer, o que está pedindo a atividade, estava claro ou não estava claro. Muitas vezes a atividade não dá certo, não é porque a criança não está entendendo, é porque a atividade, ela é complexa, porque a gente às vezes acaba complicando. Assim, como você encaminha, eu acho que é muito importante. E aí, assim, se não deu certo com quantos, né? Com a maioria, com alguns. Qual é o tipo da atividade, né? Eu acho que aí você vai ter que avaliar um pouco individualmente também, né? Por que com aquela criança ou com aquele determinado número de crianças deu, com outro não deu. Acho que são várias coisas para estar reconsiderando, né? E eu acho que é importante retomar. Assim que percebo que não está dando certo, paro. Nunca levo adiante para que o erro continue. E a partir daí eu vou refletir, vou procurar todos os pontos que podem ser reformulados, vou tentar fazer um relatório dizendo por que esses pontos não deram certo e modificar, redimensionar a atividade. Na verdade, quando o professor tem todo esse esforço de estar pensando previamente sobre as suas intenções com a atividade que ele quer propor para os alunos e esse esforço de fazer e de avaliar, ele, na verdade, está buscando uma aprendizagem de maior qualidade com seus alunos. Que eles aprendam conteúdos relevantes, que tenham utilidade fora da escola, de uma forma que seja significativa, que tenha vínculo com o que eles já sabem. Enfim, o que o professor busca e todo esse esforço, ele só tem sentido se a gente está pensando em melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Bom, como a gente pôde ver, o planejamento só ajuda o professor. Ajuda a se organizar, a refletir, a estabelecer metas, a encontrar caminhos mais eficientes para ensinar. E, sobretudo, ajuda o professor a ter sabedoria para se avaliar e reavaliar, para o bem dele e para o bem dos alunos. A Escola em Discussão fica por aqui. Bom trabalho!